Bom dia, família querida, né? Bom estarmos aqui reunidos, junto a todos esses corações que nos são muito queridos. Um tema, né? Que logo assim de título nos fala de poder oculto, talismã, feiticeiro. É um tema que nos mexe, né? Com todos nós. E aqui a gente vai iniciar com alguns questionamentos, mas são questionamentos para ser respondidos mentalmente, tá bom? Então a gente poderia perguntar assim: você acredita em feitiçaria? Você acredita que tenha feiticeiro, que tenha bruxo? Você acredita que tenham pessoas com poderes ocultos? Você acredita que uma pessoa pode jogar uma praga? Ou mais, que essa praga pode te pegar? Você acredita nisso? Então são coisas que estão lá dentro da gente, né? Você acredita num talismã? Você tem algum talismã? Bem, certamente as respostas se dividiriam entre sim, acredito, outras não, com certeza não, e um grande percentual falaria, né, aquele famoso, eu não acredito em bruxa, né? Mas que elas existem. Eu acredito em Deus, mas perô sim, perô não. Eu tomo meu banho lá de erva, eu bato na mesa lá 3 vezes na madeira. Eu não vou brincar. Então nós descobrimos que existe às vezes muito mais dúvida. E por que essas dúvidas existem? É uma outra questão que a gente questionou. Por que a gente tem tanta dúvida a esse respeito? E aí, a gente vai lembrar que nós, né, hoje, nos encontramos numa casa espírita. Estamos falando de doutrina espírita. E a doutrina espírita, além de consolar os nossos corações, ela também nos esclarece. E o que significa esclarecer? Esclarecer é iluminar. Esclarecer é tornar clara uma ideia. Esclarecer é fazer alguma coisa compreensível. Ou seja, esclarecer é tirar dúvida. Então, é realmente um objetivo da doutrina espírita. E a gente questiona, né? Quem é que nos fala sobre isso? O grande patrocinador do movimento espírita, o espírita de verdade. Quando ele assim nos ensinou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, e tem que a gente pode lembrar no 5, dizendo: espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a gente está aqui num trabalho buscando progredir, como espíritos ainda imperfeitos, e que recebemos essa instrução clara. Vamos aprender a amar, mas precisamos nos instruir. Nós precisamos estudar para caminharmos com menos ignorância, no sentido de ignorar as leis de Deus e vencendo as trevas que trazemos dentro de nós. Então esse é o objetivo. Vamos estudar. Podemos aprender de outras maneiras, sabemos bem. Inclusive nós temos a dor como uma excelente mestra de ensinamento, né? Mas nós aqui já somos almas cansadas de sofrer. Não chega um momento que a gente fala assim: eu cansei de aprender com a dor. Quero aprender agora com amor. Eu quero aprender agora com estudo. Porque Kardec já nos avisou, né? O espírito, ele não se modifica de imediato. Ele precisa passar ou estudo, reflexão ou pela dor. Então, antes de chegar a dor, nós temos a opção de estudar e de refletir. A gente costuma dizer, né? Jesus é o pastor
que nos convidou pelo amor. Nós não somos as ovelhas, nos conhece pelos nomes. Você se chama egoístinha, você se chama, né? Cada um tem seu nome, orgulhosinho. Devem ser esses nomes que nós temos. Ele é o pastor, mas quando a ovelha não atende o pastor, quem é que vem? O cão pastor. Ele vem latindo, né, que é a dor, e bota a gente rapidinho para caminhar. Mas a gente já faz a opção pelo estudo. E já que nós estamos numa casa espírita, fazendo essa opção pelo estudo, vamos assim rapidamente relembrar alguns tópicos muito importantes. Que nós todos somos espíritos imortais e que já vivenciamos, né, inúmeras reencarnações em outros corpos materiais. E hoje nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu sou hoje? O resultado das minhas escolhas, dos meus discernimentos anteriores de outras vidas. Então, hoje eu colho do que eu mesmo plantei, ao mesmo tempo que eu planto decisões novas para colher, tanto nessa vida quanto em outra. Então, não adianta o imediatismo. A gente tem que entender que isso é um trabalho que demora de muita reflexão. Certamente, nós já vivenciamos em precedentes reencarnações o aspecto religioso sendo vivenciado pelo uso, né, de rituais, de sacramentos, de talismãs, enfim, o aspecto material ali envolvido para adorar o sagrado. Nós já participamos desse tipo de vida. Nós já tivemos crendices. E essas vidas, elas foram marcando o nosso psiquismo, deixando um reflexo, que nós podemos dizer que é o nosso atavismo. O que é esse atavismo? É um comportamento hereditário que hoje trazemos por inúmeras experiências nesse campo, agindo dessa maneira. É natural, então, que haja dúvida. É aquele momento que a gente fala, mas isso está dentro de mim. Claro que está. A gente já fez essas experiências. Não só nessas, mas em outros campos. Experiências muitas vezes, não digo todas, mas muitas que não nos levaram a lugar nenhum. E a gente chega um momento, começa a querer escolher, a caminhar, né? E a gente fala assim, não, olha, eu quero modificar essa minha trajetória. É a nossa liberdade. Nós estamos aqui vivenciando essa liberdade. Então, a gente reencarna para modificar antigos condicionamentos, preconceitos, formas de pensar, raciocinar. Por isso, nós estamos aqui, escolhemos, dentro dessa reencarnação, pela misericórdia de Deus, temos a bênção da doutrina espírita, que nos oferece a possibilidade de estudar. Então, a Casa Espírita nos oferece aqui não só palestra, os cursos, as reuniões, à disposição. Nós temos grupos de estudo que não nos permite, né, ficarmos ali auto-obsediados. É importante do grupo de estudo que a gente vai oxigenar, vai ouvir o outro colega, outra forma de, aqui dentro da visão espírita, como é que o outro pensa. Isso é crescimento. Então é isso, e isso nos estimula a cada vez querer entender. E quando a gente entende, a gente escolhe melhor. Por que você não tem opção, você não escolhe nada? O que te derem, você aceita. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente é exigente. A gente tem o discernimento. E diz, não, eu quero é isso, eu sei que isso tem. Então, a gente tem o conhecimento. Então, quando lemos, né, essas questões abordadas por Kardec, lá da 551 a 557, nessa intervenção dos espíritos, nós vamos ver quanto trazemos de crenças e superstições dentro de nós, não é? Nossa, a gente para pensar e fala, como eu não tinha certeza disso aqui, como isso aqui ainda era confuso. Então, vamos ao estudo, né? Vamos ver o que Kardec nos traz aqui, logo na 551, em que ele pergunta se um homem mau não pode fazer, com auxílio de um mau espírito,
devo que lhe seja devotado, fazer o mal ao próximo. Não. Deus não permitiria, né? Porque Deus não permitiria. A questão é, realmente, Deus não permite nada, né, que os espíritos voltados ao mal queira fazer contra qualquer um de nós. E a gente não pode falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E se eu disser assim, nós mesmos? Já viram que, às vezes, nós é que somos contra nós. Não é Deus, não, somos nós. Porque a questão é, quem é que decide se fica com o ferrolho lá, a fechadura aberta ou fechada na porta da minha casa mental? Sou eu. Sou eu que faço essa decisão. Então, às vezes, sou eu que estou num processo ali de sofrimento e querendo sentir essa dor. Então, é a hora da gente parar. Não é Deus, não. Sou eu. Depois, na 552 e 555, são perguntas que a gente pode dizer correlatas, em que Kardec pergunta assim, o que se deve pensar na crença do poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? O que a gente pode pensar nisso? E a 555 ele pergunta, qual o qualitativo de feiticeiro? Né? Que sentido é o feiticeiro? Então vamos ver essas duas questões. Buscamos no dicionário, para organizarmos aqui nossa mente. Feiticeiro é o que faz feitiço, pode ser chamado de bruxo ou mago, pelo dicionário. Feitiço, prática de magia que busca alcançar, através de meios ocultos, resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Então, a gente viu aqui, ó, não pode ser explicado pela lei natural e é colocado aos seres sobrenaturais. Vejam, o que os espíritos nos responderam a Kardec? Aqueles a quem chamai feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotados de certas faculdades, como poder magnético, né, ou segunda vista. E então, como eles fazem coisas que não compreendeis, vós julgais dotado de um poder sobrenatural. Ou seja, aquilo que eu não compreendo, que eu não entendo, eu falo que é sobrenatural. Então, o pensamento religioso, lá no seu início, quando o homem, né, aquelas criaturas ainda quase primitivas, viam ali um raio, um vulcão ali em erupção, viam ali um meteoro, eles não sabiam explicar nada daquilo. E ali eles se rendiam ao culto para apaziguar a ira daquele Deus, daqueles trovões, daquele alagamento, aquela chuva que não parava, estragando a colheita. Então, tudo aquilo que ele não entendia pela ciência, ele dava um cunho religioso. Então, Deus estava com raiva. O sagrado, na época, o sagrado estava com raiva. Então, se ofertava de pessoas a coisas, a frutos, para fazer ali uma negociação, uma barganha. Olha, se eu te der aqui uma fruta, você acalma. Isso sempre foi pela nossa ignorância. O que a gente não entende, a gente acaba adorando e tentando, né, barganhar, tentando negociar. Não é assim? A gente falou para os índios, quer um espelhinho? Para Deus também, quer uma frutinha? E é o que a gente lança a mão, é o que a gente tem para dar, naquele momento de ignorância. Então vamos compreender, né? Essas situações deixa o homem a homem. Então Kardec traz uma explicação lá no livro dos Médiuns, no capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, que nos diz assim, lá no item 10, para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles maravilhoso é sinônimo de superstição, ou seja, é a falta do conhecimento. Então,
uma situação que eu não consigo explicar pela lei da matéria, eu não consigo pesar, medir, colocar num laboratório para averiguação, o que eu falo? Isso é sobrenatural. Então a gente coloca nesse campo, pelo desconhecimento. Então essa é a explicação. Eu não vou dizer que eu não conheço, né? Ser humano vaidoso do jeito que é, não vai dizer que desconhece. Isso é sobrenatural. Até que a ciência vem fazer as explicações devidas. Por isso a importância da religião com a ciência, né? Caminhando junto. Então, a gente cada vez mais chega à conclusão, o que a gente precisa? Estudar. Então, feiticeiros são pessoas que possuem, sim, um grande poder magnético, uma força magnética, mas não têm poderes sobrenaturais. Vamos deixar isso claro. Tem poder magnético, mas não é sobrenatural. Quem são os feiticeiros? São médios. São os médios. Embora a mediunidade, uma forma ampla, todos nós temos, tem algumas mediunidades que a gente chama de médium mais ostensivo, com capacidade de determinadas situações, inclusive a comunicação com o plano espiritual. Mas são médios. Todos têm um grande poder magnético. E o poder magnético, então, é o problema do poder magnético? Não, gente. O poder magnético, ele é neutro. O qualitativo de bom ou ruim vai ser de acordo com a utilização que você dá a esse poder. Se eu utilizo o meu poder magnético para desejar o mal ao outro, é um poder que eu estou usando para o mal. Peguei um poder magnético do qual eu tenho, né, que eu fui dotada, para o uso no mal, do qual eu vou ter que me responsabilizar. Que nem o texto nos falou, efeito bumerangue. Vai, desejar eu posso, mas que volta. Volta acrescido de juros de correção monetária. Como eu posso usar o poder magnético na hora do passe? A concentração aqui, né? Estou utilizando o meu poder magnético. Qual a utilização boa do poder magnético? Então, ele é neutro. É a criatura que vai dar o seu qualitativo. Então, a gente também, né? Kardec pergunta ali no livro, na 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? No livro dos médios, ele fala ali sobre os médios curadores. Reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que eles chamam ao seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Olha só, então o que é o dom de curar? É quando eu já tenho um grande poder magnético, eu junto com um grande desejo de fazer o bem, de curar, e quando eu tenho esse desejo no bem, o que eu faço? Eu atraio que tipo de espírito? Com o mesmo desejo de socorrer. Então eu vou atrair para esse trabalho um bom espírito. E esse espírito vai fazer o quê? Ele vai potencializar as minhas forças magnéticas. Então é quando a gente, né, pede, né, me ajuda, potencialize em mim a faculdade mediúnica. Porque eu estou com interesse de ajudar. Não posso, eu tenho que ter o desinteresse pessoal, eu tenho que ter o interesse. Então, toda vez que nós temos essa força crescida, desejo de ajudar, nós atraímos esses bons espíritos. E isso nós chamamos de mediunidade cura, que sempre existiu. E antigamente, né, eram chamadas algumas feiticeiras, feiticeiros, quantos foram mortos na antiguidade por exercerem esse seu poder magnético. Mas tudo aquilo que não era compreendido, o que faziam? Eliminavam. Então, hoje a gente está aqui para vencer, né, séculos de ignorância, né, de trevas, né? Então, sobrenatural era porque desconhecíamos leis naturais.
Eram leis naturais que naquele momento não se sabia e que hoje são comprovadas pela ciência, pelo estudo do magnetismo e pelo espiritismo. Então, quando a gente utiliza o conhecimento do magnetismo, espiritismo e ciência, nós vamos vencendo o que antes era considerado como sobrenatural. Vejamos aqui um pouco mais. Fórmulas mágicas e trabalhos, né? A partir da 553, Kardec pergunta qual pode ser o efeito dessas fórmulas e práticas com auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. E na subpergunta A, ele também pergunta, certos espíritos não têm eles próprios ditado fórmulas cabalísticas algumas vezes? O que são essas fórmulas, né? O que em algumas religiões eles chamam de ponto, né? Ou traçados, ou desenhos no chão que o espírito necessita. Então a espiritualidade assim nos responde. Um espírito pode dizer para se traçar determinados sinais que ele reconhecerá como um chamado para ver. É como se fosse a assinatura dele. Ó, se você fizer esse traçado aqui, é porque você está me chamando. Então ele codificou aquilo ali. O sinal traçado é apenas a expressão do pensamento. É uma evocação materializada. E os espíritos vão além. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, porque esses são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então vejamos aqui, nós todos estamos, né, submetidos a um grande oceano, digamos assim, imerso num fluido cósmico universal. Além de que é o fluido primeiro, né, que vai dar origem a todas as coisas, esse fluido tem também como função conduzir os nossos pensamentos. E vai para o endereço certinho. Então, todas as vezes que nós pensamos, nós sentimos esse pensamento, nós vibramos, e em torno de nós criamos um campo eletromagnético, que esse campo, ele tem um endereço ali para atrair outros que pensam de forma similar. Então, a gente fala assim, mas você não tem como saber o que eu estou pensando. Porque eu posso estar pensando um montão de coisa ruim aqui e estar fazendo cara de boa gente, não posso? Posso, porque a gente usa personas, máscaras para comunicar um com o outro. A gente faz jeitinho, a gente faz não sei o quê. Mas no plano espiritual não tem isso não. Porque os nossos pensamentos é como se fosse um livro aberto para eles ouvirem. Então, tudo que eu penso, eu jogo aqui no meu outdoor, aqui na minha estrada, ó. Eu penso na paz, eu penso na guerra, eu penso em fazer o bem, eu quero mais que aquela minha vizinha. Está aqui, estou jogando aqui no meu outdoor, ó. Fica tudo aqui. E aí os espíritos são atraídos pelaquela forma de pensar. Repare que sou eu que dou esse código. Não é ele, não. Ele foi atraído pela minha forma de pensar. Lei de atração magnética. Criamos e evocamos os espíritos afim. Lei, essa é uma lei. É como se a gente tem aquilo ali, ó, vibrando e atraindo o tempo todo. Então, quando a gente pensa desses pensamentos que estão sendo carreados e nós estamos assimilando outros pensamentos similares ao nosso, isso está engrossando, está nos dando força. Repare que a gente vai ganhando força. A gente não está falando mais por uma pessoa. Muitas vezes eu estou falando em nome de uma equipe, porque estou atraindo muitos pensamentos e mentes que pensam como eu. Não é assim? Então, a gente começa a compreender. Quando a gente fala, Kardec, né, faz esse estudo dessas fórmulas e práticas, a gente lembra dos trabalhos que algumas pessoas fazem para ali, né, sair de uma dificuldade. Isso é a prática. A
pessoa vai buscar um lugar para fazer um trabalho porque está vivendo um problema no emprego, um problema amoroso, ou porque está sentindo, né, ali uma dificuldade, ou então fala, olha, é porque eu estou sentindo um encosto. Não fala assim, um leigo? E a gente podia perguntar, mas você encostou em quem, meu filho? Né? Porque na realidade é a pessoa que se encosta no outro. Porque ela está atraindo. Ué, mas eu estou sempre, ou na igreja, ou na casa espírita, eu estou rezando. Você está uma portas adentro do coração e da sua consciência, só você sabe. E o seu guia espiritual. Que a pessoa pode estar lá lavando louça, mas na cabecinha dela já matou 3. E aí? Aí a gente começa a falar. Às vezes a gente não entende porque não está no coração do outro. Quem que ele está traindo para perto dele para ter aquilo que ele chama esse espírito complicado? E o espírito é traído para a casa espírita. A maioria das vezes, esses espíritos são convidados ao trabalho, ao estudo, aqui ficam, se tornam trabalhadores da casa maravilhosa, e a pessoa vai lá para fora para se encostar em outra situação. Não é? Então, a gente tem que ver o que está decidido a mudar. Muitas vezes recebemos, na desobsessão, espíritos que chegam com grande mal-estar. Né? A gente fala assim, nossa, esse espírito está sofrido ainda, e ele ignora muitas vezes que ele é um espírito imortal. Ele ainda está ainda tão materializado, que a gente fala, o perispírito dele é tão materializado, que ele ainda se comunica com coisas que dizem respeito à matéria, não é assim? E o que eles sentem falta? Eles sentem falta do fluido magnético animal, do fluido animal. Então, vamos imaginar um fumante. Se ele parar de fumar, ele sente falta do quê? Do cigarro, que dava aquela sensação para ele. Era o vício que dava aquela sensação de poder. Por mais que fizesse mal. Da mesma forma, a gente pode falar que esse espírito, ele ainda não se desabituou da matéria. E o que ele sente falta? Do fluido magnético, do fluido animal. Então, ele vai encontrar isso onde? Vai encontrar isso quando é ofertado a ele através de bebida, de flores, de alimento, de um doce. Então, onde que a gente encontra, né? Como é que na vida, no dia a dia, a gente escuta falar? Fulano fez um despacho, né, que nada mais é do que uma oferenda a um desencarnado, e eles ali se encontram fazendo utilização daquele fluido animal. E se vão se sentir muito mal mesmo. Você vê que às vezes numa sessão de socorro espiritual, o médium sente a vontade de colocar para fora esse fluido. O prazer é momentâneo. Então, na realidade, muitos desses espíritos são cativos. São cativos no sentido que alguém vincula aquilo a um pedido. Ó, eu faço isso, eu te dou isso. Eu faço isso, eu te dou isso. Então, você mantém o outro cativo. É quando a gente começa a pensar qual é o objetivo, né, que a gente está utilizando. Então, a gente escuta inúmeras vezes médiuns, né, dizendo em outras religiões que os espíritos lá pedem o quê? O espírito pediu lá um cigarro, uma vela, uma flor, um alimento, uma cachaça. E a gente para pensar. E lá na sua religião também pede? Pede. Na doutrina espírita, aqui no espiritismo também pede. Pede tolerância, pede perdão, né? Pede oração pelos outros. É um outro pedido. A gente começa a parar para pensar o que a gente está fazendo. O que a gente está alimentando. Então, o cristão não oferece dádivas materiais, não. Por quê? Porque ele já sublimou, porque ele já espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito para ele é mais forte, porque o cristão oferece a sua alma para Deus. É quando eu falo assim, Senhor, né, eu vou vencer o meu orgulho, eu estou aqui trabalhando, Senhor.
Estou aqui no esforço, com maior dificuldade, mas eu estou no esforço. Ah, Senhor, fulano está me desejando mal, está falando isso. Eu vou orar, eu vou rezar, vou fazer uma prece por essa pessoa e por mim, para a gente se afinizar, para que ela possa me ver sob um outro ângulo, que a gente possa se entender. Olha como é que eu estou oferecendo ali uma série de coisas. Isso é um oferecimento muito grande. Então, o cristão, ele espiritualiza a sua oferenda. E certamente as pessoas iriam preferir uma receita mais fácil, né, para afastar um mau espírito. Imagina como é que ia ser fácil. Olha, só você tomar um banho de sal grosso. A gente muitas vezes não ia sair dentro do mar, né? Ou ia pegar uma caixa d'água, ia botar sal e ia ficar lá dentro. Dentro de alguns locais, como um presídio, a gente saía jogando água em cima de todo mundo. Isso ia ser uma receita mais tranquila. Mas não é assim. Qual é a receita? É o autoconhecimento. É você realmente se conhecer e falar, olha como eu sou uma pessoa com dificuldade no relacionamento. Olha como é que eu não sou tão egoísta. Olha como eu sou tão orgulhosa. Quando eu me autoconheço, eu vou começando a trabalhar essas situações que estão mais claras. Para eu me aperfeiçoar, para eu caminhar, para eu parar de sofrer. Porque eu saio de uma encarnação e entro em outra, muitas vezes apaixonada pela uma forma de ser, e repriso a minha biografia. E vou ser sempre aquela pessoa. E sofro, e sofro. Aí tem uma hora que a gente fala, peraí, chega, né? Chega de tanto sofrer. Mas, se vocês também quiserem uma receita, eu também tenho aqui uma receita, uma coisinha para saber. Quando você achar que tem alguém te fazendo mal, desejando mal, você pensa assim, ó, você faz assim. Primeiro toma um banho, depois você ora e pede para mostrar no espelho quem é que vem te atrapalhando, desejando mal. Aí você vai olhar e vai descobrir quem é que te faz mal. Quando você olhar, você vai falar, oh, sou eu. Sou eu que sou meu maior inimigo. Eu me auto-enfeitiço. Não é assim? A gente se auto-enfeitiça. Muitas vezes. Então a gente para e fala, vamos trabalhar um pouco mais nisso. Sobre essa questão, né, que a gente falou, de reza, de situação dos poderes, né, magnéticos, tem uma história que o livro A Luz que Dissipa as Trevas, lá no volume 2, nos traz sobre o benzedor que Chico Xavier nos conta, né, do benzedor de cobras. Olha que interessante. Chico estava lá na comunhão espírita cristã, quando um certo casal de jovens fazendeiros aproximou-se dele em público, buscando uma orientação que, em primeiro momento, pareceu um tanto infantil, né? Naquele momento sério em que Chico fazia as suas razoabilidades, mas trazendo, ao contrário, um interessante ensinamento. O moço procurou Chico e falou assim, procuramos o senhor porque estamos apavorados. Em nossas terras, aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, existe uma grande quantidade de cobra cascavel. Meu pai já foi ferido 7 vezes e, por sorte, ele não morreu. Mas agora ele está hospitalizado em estado muito grave. Por isso que nós viemos aqui. Será que existe um jeito de espantar essas cobras? Nós já perdemos muitas reses e cavalos picados por ela lá na fazenda. E nós corremos sério risco. O assunto é sério, né? E aí o jovem ficou ali aguardando a resposta do médium, mal sabia do espanto que nos causava aquela solicitação. Mas Chico, mostrando entender com naturalidade o drama exposto, respondeu, coloque primeiramente o nitrato de prata aos montinhos nos lugares mais comuns, onde as cobras costumam aparecer. Isso às vezes dá resultado. Mas, se não adiantar, aí nessa hora vimos o médium de Pedro Leopoldo aprumar-se num gesto muito seu, sorridente, observando-nos surpreso. Procurem um benzedor.
Aí alguém pode não acreditar, continua, mas eu sou do interior de Minas Gerais e conheço inúmeros casos que deram bons resultados com a benzedura. Vocês vão encontrar algum, leve uma fazenda. Quando ele fizer as suas orações, né, as cobras irão embora. Como é que isso pode acontecer, Chico? Perguntou alguém. Aí ele responde, o benzedor, naturalmente, é um médium de fluidos materializantes, aclarou. Quer dizer, tirou o sobrenatural, explicou pela lei. E quando ele fizer as suas orações, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos, tocando as cobras dali para uma região de menos perigo. Quer dizer, tem um fluido, tem um médium, que é o benzedor, utilizando seus fluidos, atraindo outros espíritos que tomam conta daquela situação e vão espantar as cobras com aqueles fluidos, aquela força magnética. Percebendo, Chico, que desejaríamos pedir-lhe que fosse lá fazer tais orações na fazenda, ele já antecipou bem-humorado. Mas se o Chico Xavier for lá, não vai adiantar nada não, elas não vão embora. A minha tarefa é com os livros. Bonita a história, né? A gente sempre vê no Chico essa característica de um conhecimento simples, utilizado, mas explicado. Então, ali não tinha ninguém com poder sobrenatural. Então, ele explicou. Né? É um médium com uma grande força magnética, utilizando aquela vontade do que ele tinha que fazer, vai atrair aqueles espíritos trotos, cuidar da natureza e vai fazer aquele trabalho. Aí a gente fala assim, como é que ele sabe explicar de uma forma tão simples? Né? Depois Kardec nos fala sobre o talismã, que o talismã geralmente é visto como aquele objeto que possui os poderes ocultos, né? Capaz também de atrair um determinado espírito a seu dispor e afastar, né, coisas ruins. É como se eu pego o talismã, tem um espírito à minha disposição. Aí a gente lembra, né, daquelas novelas antigas, aqueles filmes que tinha aquelas mulheres aristocráticas, que tocava 2 sininhos assim, né? Aí vinha um montão de criada atender, né? Deve ser um negócio assim mais ou menos. Que você pega o talismã, deve fazer um barulho e vem alguém atender. Imagina que espírito é esse que está a essa disposição. Aí a gente começa a observar, que espírito é esse que está atendendo por força material? A gente só raciocinar. A gente acende todo mundo que nos solicita a qualquer momento? Não, né? A gente tem horário. Ó, esse horário eu trabalho, esse horário eu estou dentro do local. Então a gente começa a observar que tem muita coisa que é criada na cabeça da criatura para se sentir prestigiada. Não é assim? Ela tem um espírito à minha disposição. Aí ela fala, nossa, né? Então a gente começa a ver que esses objetos, eles na realidade possuem formas e tamanhos variados, ao que se atribui ali uma questão extraordinária. Então é uma pedra, uma pessoa tem, lembra daquela, minha pedra é ametista. Né? Tem a pedra, tem uma medalha, tem uma roupa, a pessoa pode ter um santinho. Então a gente vai vendo que na realidade aquilo ali são objetos representando uma fé. Tem lá a estrela de Davi, tem aquele crucifixo que a pessoa segura firmemente, não é? Mas qual é a base de tudo aquilo antes de eu encostar a mão? É o pensamento. Primeiro de tudo é sempre o pensamento. A base vai estar no pensamento. E esse que chamamos de talismã, esse objeto, é apenas um fetiche. É alguma coisa que acreditamos ter um poder ali oculto. Mas primeira coisa é o pensamento. Aquilo ali serve de agente, na realidade, chama condicionante mental, para melhor conduzir os meus pensamentos. É como se ele fosse degraus. Então, a gente passa no primeiro degrau, no segundo degrau, terceiro degrau, tem 10 degraus para chegar lá em cima. Conforme a gente vai trabalhando isso, a gente já não passa mais por todos esses degraus. Não são mais necessários. No início,
nas primeiras reencarnações, a gente tinha necessidade disso, para chegar a outro pedido, para formar o nosso pensamento, para dar força àquilo que nós estamos querendo. Então vamos reparar que isso tudo é para fortalecimento de um pensamento, que a gente pode dizer. É uma dependência. O talismã é um condensador de energias psíquicas na realidade. Então, eu ali, como eu posso utilizar também um mantra? É uma forma de eu direcionar o meu pensamento. Então, se a pessoa precisa de uma imagem para conversar com Deus, é um degrau. O outro só consegue conversar com Deus se tiver uma música, é outro degrau. O objetivo vai ser conversar com Deus, vai ser colocá-lo ao seu pensamento e tentar organizá-lo. Então, a gente vai ver o quanto que a gente tem ainda de dependência que nós criamos para conversar com Deus, quando Deus está dentro de nós. Por isso que nós saímos tanto para um dia entender que está dentro de nós. Por que eu estou buscando lá fora o que tem dentro de mim? Por que esse trabalho todo de envolver, tantos objetos materiais, tantos rituais, tantos outros espíritos, quando a conversa é comigo e com Deus? Só que tem gente que não valoriza. Não é assim? Tem gente que só valoriza o que é complicado. Eu me lembro que uma vez eu trouxe uma pessoa na casa espírita com uma determinada situação. Ela buscou o receituário espírita, o receituário falou: querida, minha filha, isso são as vicissitudes da vida. Aquilo que ela estava passando naquele momento eram vicissitudes da vida, coisa da vida. E depois ela me perguntou: não tem uma coisinha mais forte? Mas é só isso depois? Eu vou tomar um passe, vou tomar essa aguinha aqui, acabou? Não tem uma coisa mais forte? Porque meu problema é mais forte, como se a gente pudesse dizer assim, Meu negócio é sério, não tem uma coisa mais... Então, esse negócio de querer uma coisa mais forte, a gente complica para depois vender solução. Está aí a história que sempre existiu. As pessoas complicam para resolver a solução, mesmo que não seja financeiramente. Lá o orgulho do outro: fui eu que resolvi o problema de ciclano. Quando era você que tinha que resolver os seus problemas com Deus, com o seu guia espiritual, com a sua consciência acima de tudo. Mas está muito simples. Mas Jesus é muito simples. A gente aqui complica. A gente teve necessidade de criar toda essa gama de situações para esquecermos do objetivo principal. Porque tem gente que para entrar em prece, para conversar com Deus, precisa botar a luz adequada, a roupa adequada, a música adequada, é o dia adequado, a alimentação adequada. No final ela fala assim: mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Porque é tanta coisa que às vezes ela pode até esquecer. O que eu vim fazer mesmo? Eu arranjei um montão de obstáculos, esqueci de ir ao principal, gente. E na realidade o acessório é que segue o principal e não ao contrário. Então a gente lembra ali das benzedeiras, e os raminhos de ervas. Elas utilizam os raminhos como talismã. Fazem isso para quê? Para aumentar a sua concentração. É uma necessidade dela. Veja bem, a prece, o que se fala e o raminho, tudo isso vegetal, valor secundário. Não estamos tirando valor não, mas é secundário. O que vai agir realmente é o seu desejo no bem, é a sua fé, é ali aquele espírito que ela traz para junto dela, para juntar o fluido espiritual com o fluido magnético, para ajudar aquela criatura num problema. Então, a gente também, ela poderia tirar o raminho e botar lá um outro papel. Mas é só as outras pessoas que fazem isso? Não, o espírita também, muitos ainda estão com esse vício de comportamento trazidos. Vão ali no busto ali de Leon Denis e Kardec, fica alisando. Para quê? Vai pegar o quê? A gente sabe que lá no cemitério da França, onde Kardec está enterrado, o busto já gastou. Tanto quem que vai lá? Espírita.
passam a mãozinha. Você imagina se fosse vivo, a gente já está com o ombro arreado, né? Então a gente começa, gente, o que a gente está fazendo? Então, isso em um momento, isso foi necessário para nós fortalecermos o nosso pensamento. Depois de um tempo é igual a chupeta. Não tem mais porquê uma chupeta na boca de uma criança de 4 anos, 5. Num primeiro momento está fazendo substituição de uma fase, mas no outro passou do tempo. Então a gente vê as pessoas infantilizadas. E aonde a gente fala, vamos acordar. A gente tem que respeitar o pensamento das outras pessoas, nas suas religiões, nos seus cultos, com todo o respeito. Que nós não estamos indo em lugar nenhum que seja diferente da casa espírita para falarmos aqui de Kardec. Então é com todo o respeito. Mas aqui nós já fomos convidados para uma nova aula. Ó, essas daí vocês já aprenderam a passar por esses degrauzinhos todos. Não é mais preciso. Vocês têm essa capacidade, é como se o guia falasse, vocês têm essa capacidade, utiliza essa capacidade, essa força interior e comunica com o guia espiritual. Então é quando a gente começa já a vencer esses pequenos obstáculos que nós mesmos criamos. Podemos, é o nosso pensamento. Então aos poucos a gente vai abandonando essas amarras, né? O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós estávamos como escravos de tanta crendice, de tanta superstição. Tem gente que é tão preso nisso que não consegue sair. E chega na rua, vê uma escada e sai perto, e vê outro gato e vai para o outro lado, e vê uma pessoa. A pessoa não chega nem onde ela tem que chegar, porque é tanta, né? Hoje é considerado toque, mas o nome era outro, é a superstição mesmo. A pessoa se deixou invadir e o medo paralisa. Então ela é paralisada por esse medo. Aí nós vamos, Kardec fala das bênçãos e maldições, que jamais a bênção e a maldição pode desviar da senda da justiça a providência que nunca fere o maldito, senão quando mal, e nunca favorece o abençoado, senão quando merecedor. Então essa proteção, quando a gente entra nesse tema de bênçãos e maldições, é aquele que se credencia ao amparo. Ou seja, né, aqueles que vivem dentro da lei de Deus. Agora, nós sabemos que os que estão fora estão sujeitos à lei. Nós estamos aqui hoje dentro de um guarda-chuva espiritual. Nós estamos protegidos. Mas quando a gente sai desse guarda-chuva e a gente fala, eu vou viver ao meu jeito. Ué, você saiu do guarda-chuva e quem ainda está na chuva é para se molhar. Então assuma a sua responsabilidade. Como eu reconheço que eu não tenho condições ainda de fazer boas escolhas para mim, que eu ainda sou um espírito muito complicado, muito devedor, muito perto de um passado delituoso, eu peço o tempo todo que me ajude a me manter nesse caminho. Quando eu vou dormir, me ajuda, me leva para local de estudo, de trabalho. Eu não posso perder a oportunidade dessa reencarnação, porque eu conheço, eu sei da minha ficha corrida, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente fala assim, não posso me dar, eu não flerto com o abismo. Então, é a hora que a gente raciocina. Eu estou recebendo uma bênção porque eu estou caminhando dentro da lei de Deus. A hora que eu saio, lei de ação e reação, como qualquer outra, nós vamos assumir. Né? Por isso que Jesus nos falou, orai e vigiai. Ore. Ore. Né? Mas antes de orar, vigie. O que é vigiar? Vigie os teus pensamentos, seus sentimentos. Como é que eu vou conversar com Deus desejando mal ou querendo mal para alguém? Então, estou me vigiando. Porque senão a gente parece aqueles bifrontes, né? Aquelas duas cabeças, que um fala uma coisa e o outro pensa outra. Existe uma passagem, né, de uma história também do Chico Xavier, que nós sempre adoramos, né? As histórias dele, que são muito enriquecedoras sempre, muito simples, em que nos conta no livro Lindo Caso de Chico Xavier, de Ramiro Gama,
em que nos fala que ele estava muito atrasado para ir para o trabalho, num sábado, 8 horas da manhã, gente. Ele estava atrasado, ele levantou atrasado, apressado, e ele tinha que ir lá para o escritório da fazenda que ele trabalhava. E ele nem andava, diz aqui que ele voava, de tão veloz ele caminhava. Quando ele passa na frente da casa da vizinha, Dona Alice, essa chama ele. Chico, eu estou te esperando desde as 6 horas. Já viu que ele estava atrasado, né? Estou desde as 6 horas aqui te esperando. E eu desejo uma explicação sua. Aí ele falou, olha, eu estou muito atrasado, Dona Alice. Na hora do almoço, eu vou lhe explicar, né? Eu vou lhe atender. Ela fica triste e olha ele que sai andando de novo, ligeiro a caminho do serviço, mas andou um pouco. Chico, quem que aparece logo para ele, né? Emanuel, né? Emanuel dá aquela estaca, né? Para aí, volta, Chico, e atende a irmã Alice. Você só vai gastar 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Como é disciplina, 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 que ele prometeu para Emanuel, voltou, não teve jeito. E ela falou, eu sabia que você voltava, né? Eu conheço o seu coração. E aí ela pede a explicação como é que ela deveria tomar um determinado remédio homeopático que tinha sido passado por Bezerra Menezes por intermédio do Chico Xavier. E ela, atendida, toda se alegra, né? E despedindo-se diz, obrigado, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. E Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos. Quando ele anda mais 100 metros, Emanuel, amoroso, lhe pede, pare um pouco agora e olha para trás. E veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice, caminhando para você. Chico para e olha. Era uma massa branca de fluidos luminosos saindo da boca da irmã atendida e encaminhando-se para ele e entra ali no corpo. Aquela massa de fluido. Reparem bem. E o Chico, viu, Chico? Emanuel falou, né? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos. E Emanuel concluiu ainda. Imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, cisco, algo pior. E Chico, agora andando naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido dos menores gestos, como os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então está aí a bênção e a maldição, é tudo aquilo que construímos e que conquistamos no coração dos outros. Que Deus nos abençoe sempre e que possamos ir com Deus para as nossas casas. Muita paz.